Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da avaliação das condições dos reservatórios da bacia do Araguaia-Tocantins. Inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala através de videoconferência. Começando pelo Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estamos aqui, Ronzang da Hidrologia e eu, Marcelo Celucci da Meteorologia. Ok, muito obrigado. ONS Rio. Bom dia, aqui pelo ONS Rio de Janeiro, Paulo Diniz, Vinícius, Rogério, Rafael Barros, Leandro. Carol. Ok. ONS Recife. Aqui, bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife, Giovanna Scioli. Ok. Vamos pegar a SEMAR, Tocantins. Bom dia, aqui é Lorenzo. Deputado Lorenzo, Tocantins. Sala de situação também, junto com o Felipe. Ok, obrigado. A SEMA do Maranhão. Bom dia, aqui pela sala de situação da SEMA, Breno, Demetrios e Cleiton. Ok. Bom, vamos para as empresas que eu não vi Goiás ainda, mas Furnas. Marcelo, pode falar. Ouviram? Não, desculpa. Bom dia, por Furnas, Marcelo Carvalho e Marcela Barbosa. Ok, obrigado. Enerpeixe. Bom dia a todos, David e Márcio. Aí, ó. BR Energia. Em Florianópolis é Vicente e Rafael. E acredito que lá na usina de Estreito esteja o Valdemar. Sim, pode falar também, BR Energia, a usina Estreito. Bom dia a todos, Valdemar aqui, para a usina de Estreito. Caema. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. André, Caema Maranhão, Eric e Fernandes. Ok. Então vamos aqui para as pessoas que estão... era bom desligar o microfone, Caema. Das pessoas que estão acessando a sala aqui presencialmente, né? Então, ONS. Lancelotti, bom dia a todos. ONS Letícia. Bom dia, Matheus Machado da ANEL. Bom dia, Rafael Lucchini da Suzano. Márcio Nóbrega da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Rodrigo, ANA. Antônio Augusto, ANA. Bom dia, Fernanda Abreu da ANA. Bruna Craveiro, ANA. Bom dia, Ana Paula Fiarese da ANA. Bom dia, Assis Caema. Bom dia a todos, Carlos Rogério da Caema. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Ok. Bom, então, na sequência que nós fazemos sempre, primeiro nós vamos ouvir uma apresentação do Semadem sobre o que aconteceu em termos de chuvas nesses últimos tempos e depois uma sinalização futura. Então, vamos botar na tela a apresentação que nós já distribuímos a todos, inclusive a apresentação do ONS, nós mandamos uma primeira versão, mas teve um errinho num slide, o ONS pediu para corrigir, nós reenviamos a todos, tá? Então, Semadem, Marcelo, tá na tela. Muito obrigado, Joaquim. Bom, como você anunciou mesmo, vou fazer um pequeno balanço das chuvas dos últimos dias, últimos meses. Enfim, a primeira figura, então, é a chuva observada na última semana no Brasil como um todo. E focando na bacia do Tocantins, aparecem algumas precipitações relativamente pequenas aí em Goiás, na parte norte de Tocantins,
Uma chuva que ocorreu numa época muito seca, né? Sazonalmente muito seca. Isso representou, nos lugares que choveu, uma anomalia T positiva, uma chuva acima da MLT, porque de fato a MLT é muito pequena. Mas vamos ver depois que isso teve um impacto pequeno, embora positivo, com a vazão, por exemplo, no reservatório da Serra da Mesa. A próxima figura é a situação dos últimos 30 dias, para pegar um cenário um pouco mais longo. E, de fato, nos últimos 30 dias apenas tivemos as chuvas da última semana. Então, na bacia do Tocantins, as duas figuras, né, esta e a anterior, são muito parecidas, só mudou o cenário aí nas outras regiões do Brasil. Na próxima figura temos um foco mais detalhado já na bacia do Tocantins. Aqui temos a figura atualizada até dia 19 de agosto. A MLT de agosto é muito baixa, apenas 15,6 milímetros. Choveu até hoje, ou seja, do 1º a 19 de agosto, 10,5 milímetros, ou seja, 2/3 basicamente da MLT naqueles dias. Essa figura mostra em barras a chuva observada mensalmente nos últimos 2 anos, e a linha cinza fina é a MLT. Então dá para ver que o ano hidrológico 16, 17 foi realmente desastroso, mas mesmo esse último ano hidrológico também está bem abaixo da média. A média de longo termo do ano hidrológico é 1.581 e choveu até o dia 19, 1.110. Isso dá mais ou menos 70% da MLT em toda a bacia neste último ano hidrológico. Bom, a próxima figura é a situação meteorológica de hoje de manhã. O destaque principal está naquela elipse, uma frente fria que está derrubando as temperaturas na região sul, também na Bolívia, na Argentina, enfim. Mas essa frente fria não vai conseguir penetrar que nem a anterior, portanto não vai provocar chuva, né, que nem na frente fria que passou alguns dias atrás. Isso fica claro na próxima figura, que mostra a precipitação prevista para os próximos 7 dias no Brasil como um todo. Vejam, bastante chuva aí na região sul, por exemplo, também um pouco na Amazônia, tudo produto daquela frente fria, mas muito pouco mesmo é esperado para a bacia de Tocantins. Então, na próxima figura está o detalhe, o recorte da bacia com a previsão de chuva. Apenas assim, uma chuva muito fraca e muito localizada seria possível na parte mais alta da bacia. Mas o modelo está indicando para os próximos dias 1 milímetro de precipitação. Isso basicamente não é significativo. Na próxima figura está o detalhe para a bacia do rio Araguaia. A precipitação é muito parecida, apenas 1 milímetro previsto para os próximos 7 a 10 dias. Isso meteorologicamente é igual a 0. E, em particular, para a Serra da Mesa, não há previsão de chuva nenhuma, né? Na próxima figura, eu vou pedir desculpa, o título da figura está errado, mas a figura está correta. É a tendência para a segunda semana. E os dois modelos que nós consultamos, o modelo do INPE de cima e o modelo GFS de baixo, está mostrando que para a segunda semana também não há chance de chuva. Então, de fato, nós temos 2 semanas pela frente, sem condição de precipitação, uma questão que é bastante normal nesta época, né, por uma questão de sazonalidade. Nós estamos no auge da estação seca e a estação chuvosa começa a lentamente se manifestar só a partir do mês de setembro, normalmente segunda semana de setembro. Bom, na próxima figura, é uma figura mais hidrológica que eu também vou apresentar. Temos na parte de cima a precipitação agora focando no reservatório da Serra da Mesa. Então, em termos de precipitação, há uma sequência já de 5 anos hidrológicos consecutivos abaixo da média. No mês de agosto, como falamos, choveu um pouco mais, então o valor observado até o dia 20 de 15 milímetros, agora na Serra da Mesa, é muito próximo da média histórica, que é de 17 milímetros. Então, praticamente já foi atingida a média histórica nos primeiros 20 dias. Em termos de vazão,
novamente, uma sequência de 5 anos consecutivos com vazão abaixo da média, em alguns casos muito abaixo, como foi o ano 16, 17, metade basicamente. E até o dia 15 de agosto, a vazão observada foi de 144 metros cúbicos por segundo. Isso está 31% abaixo da média histórica, ou seja, 69% da MLT. Na próxima figura, há uma previsão de vazão realizada com o modelo PDM, alinhado, alimentado pelo modelo meteorológico GFS, uma previsão por conjuntos, ou seja, são utilizadas previsões paralelas do modelo meteorológico, e a previsão indica que depois de um aumento da vazão resposta a essa chuva que já mencionamos nos últimos dias, o que se espera para os próximos dias é uma lenta recessão para uma média de aproximadamente 149 metros cúbicos por segundo, ou seja, um pouco mais alto do que nós tínhamos no dia 15 de agosto, por conta dessa ligeira elevação primeiro e depois uma situação de decréscimo da vazão bastante suave. E na última figura que temos para comentar, nós temos agora não é previsões, senão cenários futuros. Cenários porque nós utilizamos aqui séries históricas de precipitação modificadas, né? Então, por exemplo, pensando no período setembro a dezembro, quando já estaria começando o próximo período chuvoso, no cenário de chover dentro da média, o que se espera, o que o modelo nos dá como resposta, é que a vazão média desse período estaria mais ou menos 92% da MLT. Ou seja, em outras palavras, chovendo dentro da média, a vazão ainda não atingiria o valor médio por conta do déficit de água no solo. Se chover 25% acima ou 25% abaixo, esse número se modifica a aproximadamente um 30%. 30% para baixo, se chover 25% menos, ou 25 ou 30% para cima desse valor, se chover 25% acima da média. E se se repetir um cenário parecido ao de 2017, aí seria muito ruim, a vazão afluente seria aproximadamente 37% da MLT. Então, são cenários futuros aí utilizando como base a série histórica de precipitação. Então, isso é da nossa parte. Eu agradeço e fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Ok, eu vou fazer só um comentário sobre a questão desse ano, em termos de hidrologia, né? Mostrando um pouco a chuva.
Bom, alguém tem algum comentário ou pergunta a fazer ao CEMADEM nessa primeira parte da reunião? Não, está muito clara. Então, vamos partir para a apresentação do ONS, que vai nos expor sobre o planejamento futuro da operação. Tá? Então, ONS, está na tela. Bom dia a todos. Mais uma vez, Paulo Diniz. Nossa apresentação, nessa primeira parte, ela vai ser dividida em 3 trechos. Né? No primeiro trecho, eu vou mostrar... Só para a gente não ficar... Depois eu vou consertar e remandar, que a data da apresentação está 29/5, na verdade. Mas aí fica entendido que a apresentação é de hoje, tá? A gente remanda. Bom, então nesse primeiro trecho eu vou apresentar a avaliação das condições hidrológicas, né, de armazenamento da bacia do Tocantins. Num segundo momento, o Vinícius ele vai apresentar as condições de operação sistêmicas, né, do Sistema Interligado Nacional como um todo ao longo desse período seco, e isso vai gerar uma necessidade de alteração da política de operação da bacia do rio Tocantins, mais especificamente com foco em Serra da Mesa. Isso vai ser apresentado. E, posteriormente, o Rogério vai apresentar a simulação da operação dos reservatórios como reflexo dessa condição hidrológica observada e dessa necessidade de alteração da política de operação. Então, vamos lá para o início. No primeiro slide, como sempre, a gente apresenta as características topológicas e de armazenamento da bacia, né, os reservatórios de regularização e os reservatórios de fio d'água. Próximo slide, por favor. Bom, nesse slide a gente apresenta todas as condições, as principais condições de atendimento, né, de vazões mínimas de operação na bacia. Já tem um destaque ali para a Serra da Mesa, que foi a redução dos 300 para 100, testada até então pelas informações que a gente tem com êxito. Próximo slide, por favor. Essa é a condição de operação, quer dizer, de vazões naturais observadas em Serra da Mesa entre o final de 2017 e agora 2018. Então a gente observa ali no finalzinho, ali na parte extrema direita ali do gráfico, um pequeno aumento da vazão em Serra da Mesa, né, que alterou um pouquinho a condição de operação de vazão observada nesse iníciozinho de agosto. Mas, conforme comentado pelo CEMADEM e até observado pelo Joaquim, não foi nada significativo, né? A gente continua com a mesma ordem de grandeza de vazões dentro do cenário ainda de recessão que a gente observa na bacia do Rio Tocantins nesse trecho em Serra da Mesa. Então a gente vem, em média, observando vazões em torno de 60% a 55% a 60% da MLT desde o final do mês de março. Próximo slide, por favor. Essa mostra a referência, né, dessa vazão natural de Serra da Mesa em relação aos piores anos do histórico observados até agora. Depois a gente vai até confirmar nesse gráfico aí a necessidade ou não, se é viável ou não botar o ano de 2015 e 2016. Provavelmente também ele entra dentro dessa sequência de piores aí. Então a gente observa que a gente está ali entre o segundo e o terceiro pior sequência de período seco observado em todo o histórico, nesse trecho de Serra da Mesa. Próximo slide, por favor. É aquela separação que a gente sempre faz, né, entre a cabeceira, Serra da Mesa, que é o principal reservatório de regularização que a gente tem, e os trechos ajusantes, né, onde a gente observa o atendimento de algumas demandas de uso múltiplo. Então a gente observa que não há descolamento, agora algo que a gente até observa ao longo do período chuvoso, é mais difícil a gente observar ao longo do período seco, né? Porque se não tem chuva na cabeceira, ou seja, a montanha de Serra da Mesa, certamente é muito mais difícil dela acontecer no trecho jusante. Então a gente observa aí basicamente a mesma condição hidrológica, inclusive com o mês de agosto ali, observando o mesmo percentual da média, 70%. Próximo, por favor. E aí, estreito também em relação aos piores do histórico, também ficando ali entre o terceiro e o segundo pior sequência ao longo do período seco para esse trecho de vazões naturais até estreito. Próximo, por favor.
Bom, essa é a condição de operação, né, a política de operação que a gente vem implementando desde o final do período chuvoso. A gente observa ali os 300 que a gente fez até o final de abril, o período de testes que a gente fez a aplicação dos 100 metros cúbicos por segundo, e depois o início da temporada de praias, que termina ontem, né? Terminou ontem. A gente vem implementando a vazão mínima de Serra da Mesa de 300 metros cúbicos por segundo. Como reflexo dessa operação, né, dessa defluência constante, que é a curva vermelha, e a curva em azul, que é a curva de vazões afluentes, ou seja, abaixo de 300, a gente desde então vem utilizando os recursos armazenados no reservatório de Serra da Mesa. Então a gente fechou ontem com armazenamento de 19,61% no reservatório de Serra da Mesa. Próximo, por favor. E aqui é só o reflexo da operação de montante em estreito, que vem fazendo uma operação estritamente a fio d'água. Então a gente observa que a diferença entre a curva vermelha e a curva azul é praticamente desprezível, ou seja, o reservatório vem operando a fio d'água. Próximo, por favor. Então agora eu vou passar a palavra para o Vinícius, que vai fazer a avaliação das condições de operação do sistema interligado como um todo e o reflexo dessa operação sistêmica na alteração da política de operação que a gente vai fazer na Bacia do Tocantins. Inicialmente vou reportar uma correspondência que o ONS encaminhou para a ANA no dia 15 de agosto, que foi repassada para todos os participantes dessa sala de situação da ANA, da Bacia do Rio Tocantins. Nessa correspondência foi colocada a situação do Sistema Interligado Nacional, a situação nas diversas bacias, que conduziram ao ONS a essa necessidade de elevação da defluência de Serra da Mesa, considerando o contexto que a gente vai mostrar agora e as simulações que vão ser mostradas depois em relação especificamente à bacia do Tocantins. Próximo slide, por favor. Então, a gente tem hoje, nas principais bacias do Sistema Interligado Nacional, que estão aí colocadas, uma situação de período seco dentre os mais desfavoráveis, né? Na bacia do Rio Grande, entre maio e julho, nós estamos com o segundo pior do histórico, sendo que no mês de julho foi o pior do histórico. Agosto teve uma pequena melhoria em função de chuvas que aconteceram no Tocantins, mas que não vão se sustentar e nós devemos ter já estamos observando uma recessão na bacia do Rio Grande. Bacia do Rio Paranaíba, junto com o Grande, as principais bacias em termos de regularização do Sistema Interligado Nacional, nós temos o quarto pior do histórico período seco. E agora, em agosto, estamos com o sétimo pior. Bacia do Rio Tocantins é a bacia como um todo, com 64% da média histórica, é o sexto pior do histórico. Bacia do Rio Tietê, 12º pior do histórico. A bacia do Rio Iguaçu é uma bacia importante dentro do período seco do Sistema Interligado Nacional, porque ela é a principal bacia da região sul e é onde, nesta época do ano, existe uma possibilidade de complementariedade, ou seja, as principais bacias do sistema estão em processo de recessão e o sul, muitas vezes, nessa época do ano, está contribuindo para o fornecimento de energia para o restante dos subsistemas, em função de ter um período considerado período úmido agora, ou seja, as médias são mais elevadas nessa época do ano. No entanto, neste ano, até então, a bacia do Rio Iguaçu, bacia do Rio Uruguai, bacia do Rio Jacuí, não estão tão favoráveis assim, não estão nada favoráveis, ao contrário, né? A bacia do Rio Iguaçu está vencendo o sétimo pior período maio-julho do histórico, sendo que agora, em agosto, nós estamos observando 24% da média histórica. É um valor extremamente crítico, principalmente nessa condição de período seco e período seco bastante desfavorável no restante do Sistema Interligado Nacional. A bacia do Rio São Francisco, todos acompanham, nós estamos vivenciando o terceiro pior período seco do histórico, e ele não tem nenhuma perspectiva de melhoria no curto prazo, então estamos com essas vazões minimizadas lá no São Francisco, então a geração no São Francisco ela é decorrente da vazão mínima adotada.
que é decidida numa outra sala de situação coordenada pela ANA. Os subsistemas como um todo estão aqui colocados, né? Aí são os 4 subsistemas do SIM. Na região sudeste, nós estamos no maio-julho com o 9º pior do histórico, região sul, 18º pior do histórico, a região nordeste, 3º pior do histórico, região norte, o 24º pior do histórico. É importante a gente colocar aqui a diferenciação dessas bacias que nós estamos colocando e os do subsistema, porque quando olhamos a energia natural afluente, ou seja, as afluências dos subsistemas, nós estamos considerando as afluências de todas as usinas que tenham reservatório de regularização e usinas que tenham usinas que não tenham reservatório, ou seja, são as denominadas usinas a fio d'água. Então você pode até ter uma afluência alta, mas você não tem capacidade de estocar essa água. Por isso que é importante o destaque das bacias que estão citadas acima, que são as bacias onde nós temos condições de estocar água para atender o suprimento de energia elétrica do país. Então, por exemplo, você tem uma afluência elevada em Itaipu, é bom naquele momento, mas você não consegue guardar aquela água para utilizar em meses subsequentes. Bom, olhando então especificamente essa situação agora de armazenamento no próximo slide, nós estamos aí vendo a principal bacia aqui de estoque de energia para suprimento de energia elétrica da região sudeste, centro-oeste e regiões que são reservatórios e usinas que geram energia para a região sul. Nesse momento estamos fornecendo energia para a região sul, para a região nordeste, considerando a otimização do sistema. Então, a gente observa aqui nas cabeceiras das principais bacias, que são as do Grande e do Paranaíba, que nós estamos vivenciando agora o 5º pior, ou seja, o pior armazenamento dos últimos 5 anos. Nova Ponte, nós estamos com 19,8, que é o pior desses últimos 5 anos, Embarcação 24,5, que também é o pior, e Furnas com 25,8, que também é o pior. A data que está errada é 19 de agosto, certo? O de Furnas está errado. Nos reservatórios que estão um pouco mais abaixo, que são, em geral, reservatórios menores, nós estamos vivenciando o 2º pior armazenamento desses últimos 5 anos. Itumbiara está com 31,6, está com 4,7 acima do 26,9, que foi o pior do histórico de 2014. Marimbondo, 20,7, 4,1 acima de 2014. E Água Vermelha, 29, 14% acima de 2014. Então, agora, quando a gente olha o reservatório equivalente das duas principais bacias, Grande e Paranaíba, nós observamos que nós estamos no pior. Então, nessa contabilização entre reservatórios de cabeceira e os reservatórios mais ajusantes, nós temos 25,1% na bacia do Rio Grande e 28,9% na bacia do Rio Paranaíba, que são os piores nos últimos 5 anos. Eu não citei aqui o São Simão. São Simão está significativamente melhor que 2014. No entanto, é talvez o menor reservatório aqui da bacia dos que tem regularização da bacia do Rio Paranaíba. Queria destacar nesse ponto aqui que quando o ONS tomou essa decisão aí de elevar essa defluência de Serra da Mesa a partir do dia 23, ele está considerando não só o atendimento energético, mas também o atendimento aos usos múltiplos da água no sistema interligado nacional como um todo. E temos uma restrição bastante significativa na bacia do Rio Paraná, notadamente no reservatório de Ilha Solteira e Três Irmãos, que é a hidrovia Tietê-Paraná, que foi objeto de um grande conflito no ano de 14 e 15, que foi esse que teve esses armazenamentos, que nos de cabeceira são os segundos piores do histórico, que nos um pouco mais ajusantes foram os piores do histórico, onde houve uma interrupção do tráfego da hidrovia por mais de um ano. De 14 ele só voltou no início de 2016 e gerando um sério problema a nível nacional.
que é uma hidrovia que faz escoamento de produção agrícola da região centro-oeste para a região ali pelo Rio Tietê para a região portuária de Santos. Então, quando se tem essa necessidade de elevação da defluência de Serra da Mesa, considerando basicamente essa situação da bacia do Rio Paraná, que nós estamos com reservatórios hoje nas principais bacias que alimentam a bacia do Rio Paraná, que são o Grande e o Paranaíba, com os estoques mais baixos do que o que foram verificados no ano que foi necessário interromper a hidrovia Tietê-Paraná. Tá? Aqui não tem um armazenamento de Ilha Solteira, que até agora esteve razoavelmente satisfatório, mas é um reservatório muito pequeno em termos de capacidade de água. Tanto é que nós tivemos o máximo de armazenamento no dia 5 de agosto, estava 95,7%, e hoje, 15 dias depois, no dia 20 de agosto, nós estamos com 82%, ou seja, em 15 dias ele deplecionou 13% do seu armazenamento. Então é um armazenamento razoável hoje, mas que tende a se deteriorar em curto espaço de tempo. Complementando essa análise que nós fizemos, vamos mostrar a comparação aqui desses armazenamentos, desses reservatórios da bacia do Rio Paraná em relação ao ano passado. Então a gente observa na cabeceira, a gente já viu na tabela anterior, mas aqui a gente vê temporalmente como é que está a evolução. Tanto Furnas como Nova Ponte e Emborcação, nós estamos o tempo todo abaixo do armazenamento ocorrido no ano passado. E no próximo gráfico, os reservatórios mais ajudantes, que inicialmente começaram superiores aos armazenamentos verificados no ano passado, mas rapidamente, ao longo desse período seco, eles já, em alguns casos já cruzaram, como Itumbiara e como Marimbondo. São Simão ainda está acima, apenas, com 14% acima, mas é o menor reservatório de regularização do Rio Paranaíba. E faltou citar a Água Vermelha, que também já cruzou o ano passado, já estamos com 29% abaixo do armazenamento no ano passado. E aqui não é uma projeção, mas a gente observa aqui a evolução do ano passado, que foi um ano que a gente conseguiu manter a hidrovia Tietê-Paraná funcionando. A gente observa que os níveis ao final do período seco, lá em novembro, estavam bastante baixos, né? Voltando ao gráfico anterior, por favor. Furnas a gente chegou a 8,9, Nova Ponte chegamos a 11 e Emborcação chegamos a 10. E a gente observando agora que nós estamos abaixo dos níveis, nessa época do ano, dos verificados nesses reservatórios, a tendência é da gente chegar ou igual ou abaixo a esses armazenamentos que ocorreram no ano passado, o que pode realmente comprometer o atendimento da hidrovia. Itumbiara, São Simão e Marimbondo e Água Vermelha, também a gente observa que eles chegaram a níveis bastante baixos, todos eles abaixo de 10%, o que é um risco muito grande da gente estar chegando a níveis próximos a 5% ou até abaixo por cento dos armazenamentos desses reservatórios, dessas bacias. Então, só voltando então à questão da correspondência, por conta disso, o ANS encaminhou essa correspondência no dia 15, colocando essa necessidade, a partir da quinta-feira próxima, de elevar a defluência de Serra da Mesa para 600 metros cúbicos por segundo. Com isso, nós vamos ter a possibilidade de gerar, não é nem pela geração de Serra da Mesa, mas é a geração de toda a cascata do Rio Tocantins. Você vai ter esse acréscimo de energia gerada nesse período e, com isso, nós vamos poder equilibrar um pouco melhor o uso desses estoques, desses reservatórios da bacia do Rio Paraná e tratar de uma forma mais equilibrada o atendimento, não só energético, mas o atendimento dos usos múltiplos do sistema interligado como um todo. Agora, na sequência, conforme comentado no início, o Rogério então vai fazer a apresentação das perspectivas de operação do reservatório Serra da Mesa em face a essa nova política de operação que foi comentada pelo Vinícius. Bom dia a todos. O primeiro slide a gente fala da apresentação da bacia, né? Já foi colocado o Semadem, também reforçado pela Ana. O período chuvoso, né? A gente considerando aí período chuvoso Tocantins de
iniciando em outubro e finalizando ali em maio, junho, ele chegou a 80% apenas da chuva normal esperada para esse período. Lembrando que essa chuva é na bacia de todo Tocantins, né? Não é exclusiva apenas de Serra da Mesa, e ficou um pouquinho acima de 2014, 2015 e 2016 e 2017. Indo para o próximo slide, seria a simulação da evolução do nível de armazenamento de Serra da Mesa, já supondo a defluência de 300 metros cúbicos por segundo até dia 22 e a partir do dia 23 de agosto até 30 de novembro, a vazão de 600 metros cúbicos por segundo, né? Essas vazões, essas simulações também consideram a necessidade de manutenção de uma vazão mínima de 744 em estreito. E a gente observa que o nível de armazenamento esperado para 30 de novembro ficaria entre 9,5 e um pouquinho acima de 11, ou seja, uma diferença de 1,5% de armazenamento lá de Serra da Mesa. E lembrando que no ano passado, exatamente nessa data, em 30 de novembro, o reservatório lá de Serra da Mesa tinha um armazenamento da ordem de 6%. Então, a tendência é que com essa operação a gente chegue mais ou menos entre 4% a 5% acima do valor observado em 30 de novembro do ano passado. Basicamente era isso que eu tinha que apresentar. Ok. Nós estamos então com o seguinte quadro, que na calha principal do rio, entre Serra da Mesa e a Jusante, né, vai haver uma melhor condição de operação do que o ano passado, em função do aumento da vazão para todo esse trecho, né? Então, é de se esperar que a manutenção sem maiores dificuldades adicionais no trecho de estreito também, porque vem alguma coisa a mais e isso deve compensar para que não tenha risco de quebra de restrição em estreito, né? Vocês fizeram essa simulação em estreito, sim? Estreito vai conseguir, com esses 600, passar atendendo. Hoje está com cerca de 900 metros por segundo. Eu imagino que vai ficar mantido nesse patamar, né? Isso. Passa bem acima do 740. Então, é só para ter ideia para os trechos, né? Porque aqui tem o pessoal da Coema, tudo mais, que está em ação para elaboração de um projeto de captação flutuante lá no sistema. Então, esse ano ele tem ainda uma certa condição de folga para implementar o projeto para estar operacional em 2019, né? Então, isso é importante. Porque está vendo aí que nós vamos chegar com 10%, e 10% não é, no entorno de 10% não é um nível significativo. Então, eu abro agora para comentários, começando por Furnas. Furnas, tem algum comentário adicional, já que você opera o principal reservatório da cabeceira, né? Não, Joaquim, a gente está com uma máquina parada, duas máquinas, uma em manutenção e outra saiu por emergência, mas na quinta-feira a gente já vai estar com a máquina retornando e a gente vai poder turbinar esses 600 metros cúbicos combinados com o NS. Ok, é só uma pergunta, vocês encaminharam na última sexta-feira os documentos, né? Então você acredita que vai conseguir as licenças operacionais definitivas para 100 metros cúbicos por segundo? Vocês já estão em tratativas sobre isso? Ô Joaquim, eu não sei se você quer terminar esse item, a gente passar para o próximo para eu falar isso, porque tem então explicações vamos aí relativas a esse processo. Tá, então vamos parar. Quer que eu já fale a respeito disso?
Pode falar mais no sentido administrativo, tá entendendo? Quais os passos agora para você obter a licença de... Não quero nem comentários sobre a operação em si, que depois a gente fala sobre esses, mas os passos seguintes que vocês vão ter que tomar para a obtenção da licença de 100 metros cúbicos definitiva, que eu quero. Tá, deixa eu só esclarecer. O IBAMA emitiu a análise da documentação que Furnas submeteu a eles agora no dia 31 de julho, tá? Eu fui informado aqui em Furnas a respeito disso, que isso é tratado pela área de licenciamento somente agora no dia 13. Furnas enviou para o IBAMA 2 relatórios, um de análise de sensibilidade do trecho jusante de Serra da Mesa, que é um relatório de qualidade de água, e outro que foi de aspectos operativos no período de 10 de abril até 3 de junho, que foi o período de testes, tá? E a análise do IBAMA concluiu, coisa que a gente já tinha verificado, tá? Que os testes realmente foram bem sucedidos, que a interrupção, ou seja, a máquina operar como compressador síncrono por 16 horas consecutivas, interrompendo o fluxo do rio, se mostrou viável, não levando a alterações significativas de qualidade da água de jusante do reservatório, nem ocorrência de mortandade de peixes. Ou seja, nos aspectos operativos e de ictiofauna e ambiental não houve problema nenhum, tá? E de uma certa forma o próprio IBAMA já manifestou na correspondência deles que eles sabem que o objetivo desses testes é implementar uma regra futura, tá? Então, eu acredito que o processo de licenciamento seja relativamente tranquilo. O que eu gostaria de solicitar, que, por exemplo, esse processo de licenciamento que a gente teve que fazer para conseguir fazer esses testes, começou em janeiro do ano passado, janeiro desse ano, com uma correspondência do Ministério das Minas e Energias para a ANA, para o ONS, na realidade. Depois houve uma troca de correspondência entre MME, ANA e ONS. E em função dessa troca de correspondências e das nossas reuniões daqui da sala de crise do Tocantins, que eu preparei, Furnas preparou correspondência para o IBAMA, explicando toda a necessidade da gente praticar esses testes, tá? Então, agora, para fazer a resolução definitiva que a Ana está querendo colocar, tá? Seria interessante também, novamente, se a gente se pudesse ter correspondência por parte da ANA e do ONS, para isso ficar documentado e a gente encaminhar para o IBAMA, ou seja, dando abertura a esse processo de anuência do IBAMA para a resolução que a ANA pretende publicar, tá? E aí a gente poder agilizar esse processo. Tá? Então, a gente fica aqui no aguardo, se possível, de uma correspondência do ONS, do MME e da ANA a respeito do assunto, como foi feito em janeiro e iniciozinho de fevereiro desse ano. Tá? Mas eu acredito que vai ser alguma coisa bem tranquila conseguir isso, porque o IBAMA já está ciente da necessidade da gente ter uma regra que permita a recuperação do armazenamento de Serra da Mesa. Tá? Esse aspecto administrativo. Na última reunião, Joaquim, se colocou ou seja, 2 coisas que tem que constar na resolução obrigatoriamente. Primeiro, essa proposta de sazonalização da vazão mínima, ou seja, no período de 1º de dezembro a 31 de maio, a gente praticar 100 metros cúbicos por segundo, enquanto que no resto do ano continuaria praticando a vazão mínima de 300, que já é praticada há vários anos, tá? Então, isso seria uma condição. E durante esse período da vazão mínima reduzida para 100 metros cúbicos por segundo, o reservatório de Canabrava teria que operar com um nível alto, tá? Que foi uma das condições que, inclusive, o IBAMA verificou em inspeção a campo e tudo mais, que foi fundamental para o sucesso dessa operação de redução de nível do nível da vazão mínima jusante de Serra da Mesa, tá? Aí, na última reunião, o senhor Joaquim colocou um aspecto muito interessante, que Serra da Mesa, abaixo do nível 441, que equivale a 39,31% de armazenamento, a gente fica sem possibilidade de verter, ou seja, o nível do reservatório fica abaixo da cota da soleira do vertedouro, que cria uma condição
que não é tão segura quanto estando acima disso, porque a gente só consegue defluir nessa condição água pelas unidades geradoras, tá? E tem que estar com pelo menos uma unidade geradora funcionando, e de qualquer maneira o funcionamento de uma unidade geradora também depende de você poder ter transmissão, tá? Ao longo da operação de Serra da Mesa, só uma vez que a gente ficou sem geração em Serra da Mesa por um período que chegou a ser quase de 24 horas, tá? Por problemas sistêmicos, e a gente, nessa ocasião, a gente interrompeu o fluxo do Rio Tocantins. Não houve problema na ocasião, inclusive esse resultado foi uma das coisas que serviu como orientação para a gente poder fazer os testes de redução de vazão que foram feitos agora em abril e maio, tá? Então, mas de qualquer maneira seria, para a segurança operacional de Serra da Mesa, interessante que isso proposto pela ANA e que Furnas verifica que é interessante também, tá? Que abaixo do nível 441, ou seja, 39,31%, a operação de Serra da Mesa fosse um pouco diferenciada, tá? Então, numa análise que a gente fez aqui, nas primeiras simulações feitas aqui em Furnas, a gente verificou que essa resolução que está proposta, ou seja, essa redução para 100 metros cúbicos por segundo sazonal, teria um efeito muito bom para o nível abaixo de 41%. Acima disso, também teria, tá? Mas a proposta que a gente tem seria estudar já, junto com essa resolução, ou seja, além de ter a condição da sazonalização da vazão mínima e da implicação de operar com cana-brava baixo, tá? De essa redução só fosse disparada quando o nível de Serra da Mesa estivesse abaixo de um determinado valor. Poderia ser esse valor da cota da soleira do vertedouro, ou talvez um pouco mais acima, porque com a cota da soleira do vertedouro, exatamente nesse valor você não consegue verter nada. Então teria que ser um pouco acima disso, ou 50%, alguma coisa assim, tá? Isso foi aventado na última reunião, mas eu acho que seria interessante isso já ser estudado para fazer parte da resolução. Qual a preocupação de Furnas de ter essa limitação da vazão mínima só ser reduzida com o nível de reservatório baixo? Para a gente, para Furnas, implica, tá, de qualquer maneira, a gente ter um monitoramento das condições do Tocantins, monitoramento ambiental, quando estivesse praticando essa redução de restrição. Isso tem todo um custo para a gente, uma mobilização que é necessária. O IBAMA com certeza vai pedir medições de qualidade d'água, monitoramento, inspeções, ou seja, isso tem tudo um custo adicional para a empresa, tá? Então, seria uma forma da gente só fazer isso quando a condição hidrológica e de armazenamento estivesse muito ruim, tá? Ou seja, diminuir de uma certa forma o custo para a empresa. E lembrando que, de qualquer forma, o NS, os modelos energéticos, sempre vão indicar uma recuperação de armazenamento sempre que for necessário, tá? Então, acredito que essa recuperação de armazenamento é necessária quando o armazenamento está muito baixo. Com níveis de armazenamento muito altos, isso não se torna tão necessário assim, tá? Então, evitaria de Furnas ter custos de monitoramento ambiental, tá? A usina teria mais possibilidade de gerar energia, coisa que, inclusive, a gente está vendo agora essa necessidade sistêmica que o Vinícius acabou de apresentar, tá? E seria dessa forma, inclusive, não é nenhuma regra inédita, a bacia do Rio Paraíba do Sul, a operação, ou seja, a vazão objetivo lá em Santa Cecília, sofre reduções quando o nível do reservatório equivalente lá do sistema Paraíba do Sul está abaixo de um determinado percentual, tá? Então, seria uma operação análoga ao que já se faz no Paraíba do Sul, resultante de resolução da ANA. Na realidade, essa resolução é, inclusive, uma resolução conjunta da ANA com os estados de Rio, São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, isso é uma proposta que Furnas faz, que essa resolução, além de contemplar a sazonalização e o nível, a restrição de nível de cana-brava, que ela seja disparada dependendo do nível de armazenamento de Serra da Mesa. Aí seria uma coisa a ser estudada
em detalhes aí pelo INS, já que tem que ter todo um contexto energético e de atendimento também a estreito e tudo mais, tá? Essa é a proposta de Furnas. Ok. Claro, nós vamos fazer uma proposta ao final sobre os encaminhamentos de termos uma regra mais ampla para o Tocantins, tá? Então, eu vou, nos assuntos de natureza geral, comentar sobre isso. Bom, BR Energia, tem alguma consideração sobre essa parte inicial? Não temos nenhuma, Joaquim, está tudo dentro dos conformes. O reservatório de estreito está funcionando, operando em cotas elevadas, né? Sem depressionamento, mantendo estável a vazão, não é isso? Sim, estamos próximos aí à cota 156, né? Que é o máximo normal. Então, tem sido mantida essa operação contínua aí. Ok. Então, o atendimento dessa vazão mínima, em tese, com o aumento da vazão, vai ser minimizado os problemas, né? Sim, a expectativa é que se mantenha nessa faixa de 1.900 e pouco, que está agora, 990, se mantenha durante as próximas semanas aí, né? Caso a incremental caia mais, aí vai ser analisado no decorrer do período. Como fazer, mas vamos tentar operar ele sem causar assim, impactos de variação a jusante, né? Isso que a gente tinha combinado. Certamente. Ok. Bom, Enerpeixe, se vocês tiverem algum comentário adicional agora. Não, sem comentários, sem detalhamentos. Ok. Bom, nós temos também a CAEMA. A CAEMA, não sei se ouviu, o presidente estava aqui, tudo mais, mas se quiser fazer algum comentário agora nessa fase. CAEMA, Imperatriz. Pode falar. Rafael, é a CAEMA Imperatriz que vai falar? Isso, CAEMA Imperatriz. CAEMA, né? Aqui em Imperatriz tudo ok, nós estamos acompanhando e se o doutor André em São Luís quiser falar alguma coisa... Ok, mas vocês ficaram com a notícia que vai ser... que Estreito vai tentar operar o mais estável possível no período seco, né? Isso que vocês... é importante. Foi na casa de 744... Isso, então o que ele está colocando é que vai ficar entre esses 744 e em torno de 900 como está agora, né? E vai caindo gradativamente e ele vai tentar equilibrar o máximo possível a variação, tá? Então, CAEMA de São Luís, se quiser também comentar. Joaquim, só para complementar e justificar, embora a gente tenha feito isso diretamente para a ANA, mas para os demais participantes, na última reunião foi feito um questionamento, acho, pelo representante do Ministério de Minas e Energia sobre a busca de alternativa nossa na captação lá em Imperatriz. Como é só para participar os demais, nós finalizamos o projeto, pedimos até a colaboração de vocês, no sentido de criticarem ele, e inclusive as críticas foram bem valiosas, nós incorporamos na alteração do projeto, e essa condição que está sendo sinalizada agora para esse período nos permite, sem abrir mão da agilidade que a gente precisa ter para resolver o problema, mas nos permite executar, implementar esse projeto de uma maneira um pouco mais confortável, embora, repito que a gente precisa dar agilidade para executar, né, essa alteração, né? Mas no mais, agradecendo. Ok. Bom, nós temos também a SEMAR Tocantins, se tiver em condições agora de fazer algum comentário. SEMAR Tocantins. Tranquilo, esclarecido. Sem falar. Ok. E temos também a SEMA do Maranhão, né? SEMA do Maranhão. Vocês acompanharam as questões de previsão, de vazões, que em termos de vazão no trecho do Maranhão,
há uma perspectiva, pelo menos, de ser igual ao do ano passado, no mínimo igual ao do ano passado, a vazões, né? Isso mesmo, a gente tem acompanhado e a gente não tem nenhuma dificuldade adicional, não, né? O cenário é adverso, mas a gente não teve nada mais grave acontecendo, não, né? Continua acompanhando. Ok, era importante estar aqui também o gestor de Goiás, porque o principal impacto que vai ter vai ser no reservatório de Serra da Mesa, né? Então, Serra da Mesa é de todos, é o único que vai, vamos dizer assim, depressionar mais, mas não ao nível do que já depressionou no passado. Mas, de toda maneira, era importante o pessoal de Goiás estar acompanhando isso, porque tem usos na bacia hidráulica do reservatório que são significativos, turismo, tudo mais, né? Mas essas apresentações foram encaminhadas para ele. Bom, vamos entrar agora na segunda parte, que é a questão agora, vencido o período seco, e aí? Né? Então, o que a agência tem discutido é que nós precisamos de regras mais perenes para a bacia do Tocantins, a exemplo de outras bacias que nós estamos implementando essas regras que consolidam todas os detalhamentos de regras que são feitas, como por exemplo, temporada de praia, vazão mínima de Serra da Mesa. Então, todas essas regras são feitas, estão vigentes, mas era interessante termos uma regra de operação que consolide todas elas. Então, há ações que devem ser feitas, né, no sentido de, por exemplo, já está aqui discutindo no período seco do ano ter regras e no período chuvoso ter outras regras que se consolidem, né? Bom, o ONS está fazendo também uma apresentação, está em condições de fazer, sobre a questão do período chuvoso do ano. Não sei, Vinícius, Ô Rogério, se vocês agora querem fazer a apresentação da parte do período chuvoso do ano. É possível? É possível, sim. Tá, então, desculpa. Tá na tela, tá na tela. Tá. Só recordando, na última reunião, em maio, o Joaquim nos solicitou à ONS que fosse feito um estudo, uma nota técnica, sobre dentro do período chuvoso, qual o período mais propício para poder reduzir as vazões defluentes de Serra da Mesa, né? Então, esse estudo foi feito, analisando principalmente para várias vazões defluentes de 100 até 300 metros cúbicos por segundo, quais os impactos que poderiam ter nas diversas restrições existentes a jusante de Serra da Mesa, né? E a gente tentou fazer um estudo mais do ponto de vista estrutural, né? Ou seja, não foram feitas simulações partindo do nível atual, né? Até porque é uma conta que a gente já fez, a própria Ana já fez, a cada 100 metros cúbicos por segundo no reservatório de Serra da Mesa que é poupado, né? Ele representa um acréscimo de 0,6% do volume útil a cada mês, né? Então, nesse caso, se a gente está pensando em até 5 meses, de dezembro, até 6 meses, né? De dezembro a maio, e numa redução de 300, podendo, em alguns casos, reduzir até 100, né? A gente teria uma poupança no reservatório de até um pouco mais de 6%, né? Em função dessa redução de vazões no período chuvoso. Eu vou passar a palavra para o Rafael, que foi o técnico, o engenheiro que fez todos esses estudos. Bom dia. Aqui tá bom. Bom dia a todos. Vamos às informações. Esse estudo, essa apresentação, ela é um resumo de uma nota técnica que vai ser publicada e
a quantidade de informações que a gente está apresentando hoje, ela está bem reduzida se comparado ao que está na nossa técnica, porque para enxugar um pouco e trazer as informações mais importantes, de forma que essa apresentação não fique muito extensa. Então, conforme o Rogério já introduziu, a gente teve o objetivo com esse estudo de definir um período mais indicado para uma possível mudança na política de defluência do reservatório de Serra da Mesa durante o período úmido da bacia. Nós analisamos diversas vazões de defluente de Serra da Mesa e verificamos as frequências de não atendimento às restrições hidráulicas existentes nos aproveitamentos ajusantes do reservatório. E aqui já cabe uma observação importante. Quando a gente fala de não atendimento às restrições hidráulicas, a gente está falando do que seria observado com as reduções de vazão e não houvesse nenhuma intervenção da operação dos reservatórios, o que não vai se reproduzir na realidade, né? Próximo slide, por favor. E aí a topologia do Rio Tocantins, só para situar todo mundo, e cabe destacar aqui nesse slide os reservatórios de Serra da Mesa e Peixão de Cal, que são os reservatórios que possuem capacidade de regularizar vazões nesse trecho. Próximo slide, por favor. Então, as premissas adotadas, as afluências, nós consideramos o histórico de vazões naturais diárias nesses meses de dezembro e maio, compreendidas no período de 61 a 2018. Então, são 57 anos de simulação dessas vazões diárias. Consideramos também os usos consultivos de cada aproveitamento atualizados para a previsão desse período de dezembro de 2018 a maio de 2019. Também consideramos as evaporações em cada reservatório com base no histórico que temos desse período de 2002 a 2018. E é importante ressaltar a operação a fio d'água nos reservatórios de Canabrava, São Salvador, Peixe Angical, Lajeado e Estreito. Isso corrobora a observação que eu fiz do slide anterior, da questão da não observação do atendimento às restrições. Por isso que não há nenhum tipo de manuseio dos reservatórios para poder a gente ver o que aconteceria com esse histórico de vazões. Próximo slide, por favor. E aí, as nossas defluências, a gente começou com esse valor de 100 metros cúbicos por segundo e fomos aumentando gradativamente de 50 em 50 até chegar no valor que estamos hoje para poder fazer todas as análises do período. Isso em Serra da Mesa. E para os aproveitamentos jusantes, além das defluências de Serra da Mesa, propagados para cada aproveitamento, também consideramos os incrementais de cada trecho. Próximo slide, por favor. Então, aí são mostradas as restrições de todos os trechos entre Canabrava e Peixe Angical. Nós temos a restrição pequena de 90 metros cúbicos por segundo. A partir de Peixe Angical, há duas restrições, que já vou comentar sobre elas em alguns instantes. Depois de Lajeado, 255 e a restrição de Estreito de 744. Essa restrição de Peixe Angical é de 182, ela para atender a vazão sanitária, e a de 360 metros cúbicos por segundo é para evitar a prevenção, para evitar a formação de lagoas marginais, e aí uma possível mortandade de peixes com a falta de realimentação dessas lagoas, porque o nível d'água baixou. Aqui já cabe destacar, antes de apresentar os resultados, que a nossa principal discussão vai ser em torno dessa vazão de 360 metros cúbicos de Peixe Angical, porque todas as outras vazões, todas as outras restrições são atendidas com base no estudo que fizemos. Inclusive a restrição de Estreito de 744, que é uma restrição que é bastante discutida aqui. Se não me falha a memória, o número não está sendo mostrado na tela, mas se não me falha a memória, o menor valor de vazão que nós encontramos no período úmido para Estreito foi de 788. Então, é inteiramente superior à restrição de 744. Próximo slide, por favor. Vamos trazer agora um resumo da nossa avaliação. Esse slide tem bastante informação,
Então, eu vou destrinchar para todo mundo um pouco o que principalmente essa tabela está trazendo para a gente. Conforme eu disse, a gente simulou para cada vazão de efluente de Serra da Mesa, 100, 150, 200, 250 e 300, 57 períodos do histórico, desde 1961 até 2018. E essa é apenas uma das tabelas que foram geradas para cada uma dessas defluências. E, além disso, para que a informação coubesse na tela, os períodos estão cortados também, né? Estamos mostrando aí, apenas para exemplificar, a partir do ano 2000, mas essa tabela ela existe para um período inteiro para cada defluência. Então, o que essa tabela faz? Primeiro, ela marca em vermelho para cada período e para cada mês se houve alguma ocorrência naquele mês de não atendimento a essa restrição de peixe angical. E depois que ela marca em vermelho, ela faz a contagem de quantos dias naquele mês não houve o atendimento. E aí eu chamo a atenção para o período mais recente, de 2015, 16 e 2016 e 17, em que está concentrado a maior quantidade de não atendimentos a essa restrição. Do lado direito, na coluna, a gente vê que 40% das vezes que não foram atendidos ocorreram no período de 2015 e 2016 e quase 28% no período de 2016 e 2017. E na linha de baixo, a gente tem um somatório de dias em cada mês ao longo de todo o histórico de não atendimento. Essas restrições. Só lembrando que cada coluna que representa cada mês um pouco mais de 1.700 dias ao longo do histórico de avaliação. E se somarmos todos os dias de todo o histórico, são cerca de 10 mil dias que foram avaliados. E aí embaixo nós temos a frequência de não atendimento a essa restrição de 360, e a gente vê que essa frequência está concentrada principalmente nos meses de dezembro e maio, mas não deixam de ser valores baixos, né? A gente está falando aí, a maior frequência de não atendimento é de 5% do tempo em que essa vazão não seria, essa restrição não seria atendida. Próximo slide, por favor. Então, se a gente pegar todas as tabelas que foram geradas, o que a gente pode obter de informação? Por exemplo, esse gráfico, ele resume aquela contagem de quadrados marcados em vermelho que eu citei anteriormente, são as ocorrências, pelo menos uma ocorrência de não atendimento ao longo de todo o histórico, e aí colocamos todas as vazões simuladas, ao invés de mostrar todas as tabelas, a gente resumiu as informações nesse gráfico, para todas as defluências simuladas em Serra da Mesa. E a gente vê que à medida que a gente vai, aumenta de 50 em 50, esse não atendimento vai diminuindo, até que ele deixe de acontecer. E já na vazão de 250, ela já praticamente não acontece. Eu só tenho uma ocorrência ali em dezembro, no mês de dezembro. Então, próximo slide, por favor. Isso aí, esse gráfico traz um resumo daquela linha de baixo da tabela, considerando todas as tabelas, né? Mostrando aí a frequência de não atendimento para cada vazão de efluente de Serra da Mesa. De novo, são frequências baixas de não atendimento e que vão diminuindo à medida que você trabalha com vazões maiores. E aí, volta a relembrar que esse não atendimento seria o que aconteceria teoricamente ao longo do histórico, mas isso não se reproduz na prática porque tem sempre a possibilidade de trabalhar o próprio reservatório de Serra da Mesa e também o reservatório de peixe angical. Próximo slide, por favor. E aí, esse é um resumo de tudo o que a gente comentou aqui, que com as premissas que a gente adotou e considerando essa vazão de 100 metros cúbicos por segundo de Serra da Mesa, todas as restrições são atendidas, exceto uma, que é de 360 metros cúbicos por segundo em peixe angical. De maneira geral, os dias de não atendimento a essa restrição estão concentrados nos meses de dezembro e maio, somente dezembro e maio. E as simulações dos períodos 2015, 2016, 2016 e 2017 apresentaram o maior número de ocorrências. Destacando que, se puder voltar naquela tabela, por favor. O último período que tivemos, 2017, 2018, a gente não teve o mesmo padrão de 15 e 16. Então, assim, somente 15 e 16 teve esse problema, e aí, a partir desse ano, a gente não observou o não atendimento.
Agora vamos para o penúltimo slide, por favor. Aí. Volta mais um, por favor. E a frequência de não atendimento é de 4,9% em dezembro, 1,1% em janeiro, 0,8% em abril e 4,3% em maio. De novo, destacando que está sempre concentrado nos meses de dezembro e maio. Próximo slide, por favor. As nossas conclusões com esse estudo é que, de forma estrutural, o período mais indicado para redução de vazões de serra da mesa é nesse período de dezembro a maio e, naturalmente, em caso de não atendimento às restrições, toda a situação vai estar sendo monitorada e sempre há a possibilidade de trabalhar os reservatórios, tanto de serra da mesa quanto o de peixe angical. Essas são as informações do nosso estudo. A gente agora se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos, sempre lembrando que as informações foram bastante reduzidas para poder caber nessa apresentação e vai ser publicada uma nota técnica contendo todas as informações desse estudo. Obrigado. Ok. Eu acho que é importante só ressaltar um aspecto, que quando normalmente a Agência Nacional fixa limites mínimos de defluência, ela deixa graus de liberdade para praticar vazões superiores. Quer dizer, havendo, por exemplo, em peixe angical, uma necessidade de aumento de vazão para cumprir a restrição, claro que isso vai ser feito sempre, né? Então, esse é um ponto importante, no sentido de que a economia cai, mas o atendimento sempre vai ser feito, tá? Então, como premissa, só que o que você mostrou com clareza é que nós temos que acompanhar com antecedência a questão de peixe angical, no sentido de não deixar quebrar a restrição quando se está praticando vazões abaixo de 300, chegando até 100, né? Então, esse é um ponto importante, que peixe angical fica um ponto de controle essencial para o sistema. Eu não conheço bem a dinâmica de quanto tempo de viagem mas isso faz com que as liberações de serra da mesa sejam antecipadas a qualquer necessidade de violação da restrição, né? Bom, então eu acho que isso, de alguma maneira, consubstancia a importância de termos regras para o período chuvoso, comentadas também por Furnas, no sentido de que, estando o reservatório a partir de um determinado nível, se poderia ter uma flexibilização maior, de não necessariamente baixar para 100 metros cúbicos segundo, porque 100 metros cúbicos segundo sempre tem uma queda significativa da geração, né? Então, o Furnas também está colocando isso de uma maneira clara, que tem que ser também internalizado. E nós temos, então, agora uma outra necessidade, que é a questão do período seco do ano, né? Então, a agência, eu já tinha externado isso, ela também tem ponto de vista que no período seco do ano, dado esses esforços todos que estão sendo feitos no período úmido, de baixar vazões, operar o rio com vazões baixas, tudo mais, então, no período seco do ano, não tem sentido agora fazer toda a economia no período úmido e chegar no período seco com o reservatório sendo esvaziado rapidamente, perdendo um pouco o sentido de você ter feito a questão do período úmido, né? Então, a gente aqui não está só otimizando, guardar água para gerar energia. Então, tem também os usos múltiplos, e nessa questão dos usos múltiplos, a ANA vai também botar algum tipo de consideração sobre a prática de vazões no período úmido, quando o reservatório estiver em níveis abaixo daquela cota 441. Então, acho que, com certeza, a agência vai se posicionar também sobre esse assunto, tá? Não sei o que, mas vamos discutir de maneira coletiva, ver os impactos, mas alguma restrição também vai existir, tá? No sentido de compensar um pouco os esforços que estão sendo feitos no período úmido, né? Bom, alguém quer comentar sobre essa parte da reunião? Esse assunto não esgotou hoje, esse assunto iniciou hoje
a conversa, a discussão. Nós temos, eu já adianto então, que nós estamos programando uma reunião ficar mensal, tá? Reuniões ficarem mensais, e a data provável da reunião, a menos de alguma coisa aconteça nessa data, vai ser 25 de setembro, tá? 25 de setembro é uma terça-feira, às 10 horas também, tá? Então, onde nós vamos nos aprofundar na discussão, principalmente sobre essas regras estáveis. A gente já ouviu, então, considerações de Furnas, do ONS, sobre a questão principalmente do período úmido, e nós vamos discutir um pouco, e aí a Ana deve fazer alguma consideração sobre o período seco também, levando em conta, como eu disse, essa questão da cota 441 de Serra da Mesa, que nós todos almejamos que o reservatório fique operando próximo a ela ou acima dela, né? Isso não quer dizer que se mudou a regra do reservatório ficar entre 0 e 100, não. A regra entre 0 e 100 existe, só que vamos também ver a questão das defluências compatíveis com o nível de armazenamento. Como, aliás, nós estamos fazendo em todos os outros reservatórios. A vazão defluente também é função do nível de acumulação do reservatório naquele momento, né? Bom, Vinícius, não sei se você quer comentar alguma coisa para a próxima reunião, mas esse é um assunto que iniciamos hoje. Vamos tentar, nesse período seco do ano, aprofundar para que, talvez, no mais tardar novembro, nós tenhamos pelo menos uma proposta de regra a ser discutida mais amplamente com os órgãos gestores e com todas as entidades que possam participar, para nós termos para o próximo ano hidrológico regras consolidadas sobre isso, né? Vinícius. O ONS pretende também, então, evoluir nessa análise em relação ao período seco, olhando as questões de atendimento de uso múltiplo e olhando os aspectos de atendimento energético também. Ok, mas levando em conta sempre importante, viu, Vinícius, essa cota de segurança da 441, né, que é a cota que Furnas sempre coloca como um ponto importante de inflexão quando o reservatório fica sem condição de verter, né? Então, é importante você incorporar essa cota 441 no seu processo de análise, tá? Joaquim, é só uma parte. O que acontece, a cota 441 é que a gente fica sem possibilidade de verter e não verte, tá? Porque a soleira o reservatório está exatamente no nível da soleira. Para a gente conseguir verter 100 metros cúbicos em Serra da Mesa pelo vertedouro, mesmo contando com todas as comportas abertas, o nível do reservatório tem que estar na 442, tá? Para poder conseguir verter 100 metros cúbicos. Tá dizendo ainda, e para verter, só mais uma informação, para verter 300 metros cúbicos, você tem que estar na 442,95, tá? Tá, pelo menos 2 metros acima, né? Só para a gente ter isso... 1,90 m acima. Ok, para dar carga. Ok, isso é importante para também condicionar. O 441 vamos dizer, o piso zero, né? Que é quase que ficar fio d'água, vamos dizer assim. Tá? Bom, esse é um assunto que vamos discutir. Eu acho que nós temos maturidade suficiente para enfrentar uma situação de discussão sobre isso. Já discutimos São Francisco, própria hidrovia, próprio Paraíba do Sul. Então, acho que a gente vai conseguir um bom entendimento, conciliando todos os interesses, claro, ambientais, energéticos, segurança hídrica, para essa bacia, tá? Então, acho que no futuro nós vamos caminhar para ter regras estáveis e consensadas entre todos, tá? Bom, alguém quer mais algum comentário de natureza geral ou podemos partir para a marcação da reunião, como eu disse, que ficou agendada para 25 de setembro, tá certo? Às 10 horas, videoconferência, do mesmo jeito que nós estamos propiciando agora. Deve sair alguma nota, a agência sempre publica alguma coisa com relação a isso, e o que vamos ressaltar vai ser a questão de que ao final do período seco do ano, se espera que o reservatório de Serra da Mesa fique no entorno de 10%, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas essa é a perspectiva futura
que, como resultado principal dessa reunião, e que a calha do Rio Tocantins, a partir de Serra da Mesa, vai receber um aporte maior de água nesse período seco do ano, tá? Essas são as duas coisas, eu acho que mais importantes que tem que ser ressaltada. Uma com relação à parte de Serra da Mesa, para as pessoas se programarem e terem essa previsão futura, e a segunda é que a calha em si vai receber um aporte maior de água, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou vamos partir para o encerramento da nossa reunião de hoje? Ok. Só para Furnas, normalmente a ANA não vai fazer uma carta recomendando você ir para 100 metros cúbicos, não. O que a ANA normalmente faz é provocada, ela diz que não tem nada a se opor a fazer isso, mas não vai sair nenhuma carta da ANA no sentido de dizer assim, olha, opere com 100 metros cúbicos por segundo, tá? A ANA, nesse caso, tá certo? Ela tem uma resolução que fixa em 300, mas está aberta a discutir outros valores, como sempre fizemos, e essa perspectiva existe de uma maneira clara, porque os testes deram bons resultados, mas da ANA não vai sair nenhuma correspondência para vocês no sentido de ter 100 metros cúbicos por segundo como regra, tá? Porque a regra da ANA é 300. Agora, provocada, a ANA refaz e reanalisa a sua regra. Não, mas, Joaquim, o que eu queria... a ANA está... pelo que eu entendi aqui nas nossas reuniões, a ANA pretende, antes do final do ano, emitir uma resolução com essa nova regra, tá? E para Furnas poder fazer isso, a gente vai precisar de anuência do IBAMA, que é o processo que vocês estão pedindo para que Furnas entre em contato com o IBAMA. O que eu estava pedindo não é uma carta dizendo que vai ser praticado 100, mas é que a sala de gestão da crise está estudando tornar o que foi feito nos testes como sendo algo permanente, só para poder ter uma justificativa para o IBAMA para estar solicitando essa anuência. Vamos lá, vamos separar duas coisas. O que entrar, por exemplo, se não tiver anuência do IBAMA para abaixo de 300 de maneira definitiva, na regra da ANA definitiva sobre a bacia é 300. Que essa coisa de entrar 100, ela entra antes da regra da ANA. Não vai ser a regra da ANA que vai baixar para 100. Primeiro tem que ter, porque a ANA não pode fixar 100 diferente do que o IBAMA fixar, tá certo? Então, primeiro tem-se do IBAMA e depois se internaliza na regra da ANA. Essa que é a lógica, tá? Então, agora, normalmente aí é de interesse que foi mostrado aí pelo setor elétrico também, essa questão de poupar 6% do reservatório de Serra da Mesa no período úmido. É de interesse, né? Porque isso vai fazer com que facilite no segundo semestre, onde é mais necessária a geração com 2, 3 turbinas, se for o caso, né? Então, essa é a discussão que a gente está aqui. Agora, não da ANA, não, eu estou só clareando que não vai sair um pedido para o IBAMA para baixar para 100. Vai ser o contrário, vai ser sempre o IBAMA manda para a gente perguntando se a gente tem alguma coisa a se opor e a gente sempre diz que não tem nada a se opor e vai, inclusive, se houver a concordância do IBAMA, nós não temos por que não alterarmos nossa resolução de maneira definitiva e não provisória, tá? Só para ficar claro que da agência não vai sair assim um documento pedindo 100, tá? Mas ela tem sensibilidade suficiente para entender que 100 é bom e que pode incorporar isso nas nossas resoluções, sim, tá? Claro, com aquele condicionante adicional que foi dado, que você tem que elevar o reservatório o seguinte, né? Para propiciar o remanso necessário a não ter problemas adicionais, né? Alguém mais gostaria de comentar? Desculpa só, eu aproveitaria aqui a ocasião para perguntar para o INS se o INS então poderia encaminhar uma carta para Furnas explicando justamente o ganho que se tem em fazer essa redução para 100 metros cúbicos por segundo proposta para ocorrer no período de dezembro até maio, tá? Para eu utilizar isso como uma justificativa para fazer o pedido para o IBAMA. Similar ao que foi feito no início desse ano. Seria problema, Vinícius? Ô Marcelo, Joaquim, o que a gente poderia fazer? Dentro do contexto da sala de situação que a gente vem conversando ao longo dos últimos meses,
o histórico que o Joaquim acabou de dizer, né, sobre a importância, né, quer dizer, o benefício de poder se praticar a vazão de 100 metros cúbicos por segundo ao longo do período chuvoso, e conciliando com a elaboração dessa nota técnica que o Rafael acabou de apresentar, né, sobre os benefícios dessa redução dos 300 por 100, que a gente poderia fazer uma carta de encaminhamento da nota técnica, respaldando exatamente essa avaliação dos ganhos de se poder reduzir a vazão dos 300 por 100 ao longo do período chuvoso. Eu acho que resolveria. O que você acha, Joaquim? Dando mais, é o que você tem que ressaltar, que essa decisão dá mais flexibilidade na operação do sistema no período seco, né? Então, essa é a grande coisa, quer dizer, no período seco você fica com mais flexibilidade sempre. Ressaltar mais esse lado de aumento de flexibilidade, sem quebra de restrições, né, que vocês viram também, que essa regra de 100, ela é cessada no momento que há previsão de quebra de restrição e volta às condições para não ter quebra de restrição. Eu acho que é importante isso. Ninguém está pedindo quebra de restrição nenhuma em peixe angical e em nenhum outro local. Havendo a necessidade, se aumenta a vazão ao número que for necessário para não ter outra quebra de restrição na bacia, né? Então, isso tem que ser ressaltado, porque senão a gente traz um outro problema. Então vamos baixar também a vazão de peixe angical. Ninguém está em discussão os 360 de peixe angical, não, tá? Perfeito. Ok. Pode ser assim, Marcelo? Pode ser, ok, está ótimo. Ok, então vamos agradecendo a todos pela presença e estamos aqui agendando esse próximo encontro, e eu gostaria que todos pensassem agora na questão que já foi bem pensada aqui, de alguma maneira, a questão do período úmido do ano, mas agora vamos pensar também o período seco do ano, que não é simplesmente assim, o período seco fica liberado a fazer o que quiser. Tem a temporada de praia, tem algum tipo de restrição quando o reservatório estiver em baixos níveis, para não gerar o reservatório chegando em níveis críticos e você gerando com 3 turbinas. Aí fica meio ilógico a gente defender isso quando a gente defende 100 no período úmido, para exatamente economizar, para dar uma tranquilidade no período seco, também uma tranquilidade no reservatório e um ganho também para os usuários da bacia hidráulica, né? Então, vamos pensar sobre isso e espero que no dia 25 a gente já consiga pelo menos começar a discutir essa questão do período seco. Então, muito obrigado a todos.